Bom dia mais uma vez. Estamos aqui no Crypto ID, hoje recebendo o Klaus Riffel, que é o Exato. CEO, o fundador da Doc9. E a gente vai pedir para ele se apresentar, né, que hoje é a primeira vez no nosso portal, e falar um pouquinho. Já começa respondendo, Klaus, porque o tempo dele é muito curto. Como você define a Doc9? Meu lugar, meninas, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu sou fã do portal Ai, que bom. e é uma honra também ser o primeiro aí, né, nessa experiência. Ah, e aí, já entrando no assunto, que o tempo hoje é o nosso maior ativo e sempre é curto. A Doc9, ela nasceu para ser um marketplace jurídico, então eu tinha uma dor muito grande, né, como membro de um escritório de advocacia, precisava achar pessoas para fazerem os serviços de correspondência jurídica no Brasil inteiro, e a gente criou uma plataforma para unir, então, grandes escritórios e departamentos jurídicos que tinham essa necessidade de serviços de correspondência, audiências, cópias, cálculos no Brasil inteiro, a pequenos escritórios e autônomos. Então a gente nasceu como um marketplace jurídico. Mas aí, vindo pandemia e tal, as empresas já nos viam como um provedor de tecnologia para essa área jurídica, e a gente começou a ampliar os nossos horizontes e trabalhar com outros produtos, SaaS, automatizadores de rotinas, melhoradores de relações entre pessoas, por exemplo, automatizador de fluxos de contratos, enfim. Então a gente começou a criar várias soluções para, a partir de rotinas jurídicas, melhorar a vida das pessoas. Então hoje a gente se considera uma empresa de tecnologia que busca melhorar a vida das pessoas e resolver e diminuir conflitos interpessoais. É assim que a gente se classifica. Muito bom. Bom, bom dia, Klaus. A gente teve aí no seu evento, no mês retrasado, e a gente viu que você apresentou que a automação dos processos jurídicos é uma tendência muito forte no mercado. Quais são os principais desafios desse processo e como que a Doc9 tá se posicionando para superar esse tipo de desafio, para ajudar Legal. a superar, né, os clientes? Isso. Quando a gente começou, a grande maioria dos processos judiciais no Brasil eram físicos. No Brasil, a gente tem um estoque hoje de cerca de 80 milhões de processos. Até esse número, provavelmente na pandemia, deve ter aumentado. Esse número exato eu tenho anterior à pandemia. Uhum. Mas isso significa que tem um volume muito grande de processos no Brasil, e a digitalização é algo inerente a uma maior celeridade, a uma maior facilidade de acompanhamento, uma democratização maior, né, do poder judiciário. E isso cria vários pontos de atenção, mas ao mesmo tempo também de oportunidades, como, por exemplo, buscar esses dados que hoje estão voltados para a internet, para com isso conseguir entender principais dores de empresas que têm uma quantidade enorme ainda de processos. Hoje o Brasil é um dos países mais judicializados do mundo, né? A gente tem uma cultura muito forte no Brasil de judicialização de conflitos, então isso é algo que a gente começa a incorporar no nosso DNA, como a gente está voltando, né, até a primeira pergunta, como a gente quer se posicionar como uma empresa que, a partir de relações jurídicas, melhora a vida das pessoas, né? Só fazendo um parênteses, porque toda relação interpessoal é uma relação jurídica, né? Hoje nós estamos aqui numa relação jurídica, a relação entre empregador e empregado é uma relação jurídica, a relação entre civis comuns é uma relação jurídica, e muitas vezes a gente não se dá conta disso. Analisando, então, essa quantidade enorme de dados que hoje estão dentro do Poder Judiciário, com a digitalização dos processos, fica muito mais fácil entender quais são as principais dores, né, dessas relações jurídicas, e a partir disso entregar mais valor para as empresas, através de produtos, né, serviços, e isso que a gente vê como oportunidade dentro desse ambiente muito mais digital. Então, de uma forma objetiva, é pegar todos esses dados que estão sendo digitalizados, entender oportunidades
e gerar valor para os nossos clientes para uma maior análise, melhoria das relações interpessoais e, por consequência, diminuição de conflitos judiciais. Então, explica para a gente um pouco mais, em detalhes, quais são os tipos de processos jurídicos, qual o tipo de automação de processos jurídicos que a DocNove oferece, quais são os departamentos que ela pode auxiliar. Legal. Por exemplo, a gente começou muito nessa parte de logística jurídica, auxiliando grandes departamentos e escritórios de advocacia a fazer as audiências, cálculos judiciais. COP a gente tinha bastante, mas hoje, até com a digitalização, esse é um produto que vem caindo bastante. E aí, nessa frente, o que a gente começou a se posicionar cada vez mais? Como uma empresa que não só realiza esses produtos, e aí também só fazendo um parênteses, antigamente as empresas passavam os processos para o escritório de advocacia e esses contratavam os correspondentes. E aí grandes empresas, que hoje são nossos clientes, né, as maiores empresas do Brasil, seguradoras, instituições financeiras, varejistas, elas começam a fatiar esse processo para passar a condução dos processos judiciais para escritórios, mas essa parte de logística, como é o nosso core business, é o que a gente faz, elas passam para nós. E aí, qual é o a mais, né, que a gente quer entregar para esse público, sejam escritórios ou grandes departamentos? Dados, informações, bem na linha do que eu estava falando antes. Então, quando a gente vai fazer uma audiência, a gente simplesmente não vai lá para sentar a bunda na cadeira e levantar. A gente vai para entender, né, o porquê que aquela audiência está acontecendo, quais são os argumentos de defesa, qual é a percepção, né, de desvalor ou de valor do cliente que está lá e que muitas vezes a gente nem está olhando para ele, a gente só quer resolver o caso, mas quando a gente transcende isso, entende que lá tem um possível consumidor e que a gente quer que ele volte a consumir, a gente pode passar essa informação para a empresa, a gente pode entender e passar a informação também para a empresa do que gerou aquela audiência, o que gerou aquele processo. Por exemplo, a gente também está crescendo muito na parte de cálculo judicial, que é quando a gente calcula o valor para uma empresa provisionar de um processo, ou contingenciar um processo, ou mesmo na hora de executar um processo, no final do processo, na execução, o que aquela empresa vai pagar ou deixar de pagar. Mas se a gente começar, além do cálculo, entregar e resumir dados e motivos pelos quais aquele cálculo surgiu, é muito melhor para que a empresa consiga ver isso também e agir muito mais na causa raiz. Então, a gente consegue, através dos nossos produtos, dar insights para que, novamente, as relações interpessoais melhorem, a área jurídica transcenda aquela coisa de ser reativa, de só receber e resolver processo e comece a agir de forma mais preventiva em outros setores e, com isso, melhorar a vida. E nos produtos SaaS, a partir de automações, a gente consegue melhorar muito também. Como é o caso do RUM, que é o primeiro gerenciador de certificados do Brasil. E a gente ia falar dele. A gente já ia chegar lá, né? Que é algo muito subtil e que a gente vem crescendo assim, estrondosamente, e tem muito a ver também com o Crypto ID, porque é uma ferramenta muito de segurança, né? Antigamente, em escritórios de advocacia, de contabilidade, em grandes departamentos jurídicos, pessoas que precisam manusear certificados digitais, seja por uma obrigação acessória perante a Receita Federal, seja a concentração no escritório de advocacia para não dar confusão e os processos estarem centrados em nome de 1 ou 2 advogados. Isso é um problema que era muito comum de se emitir trocentos certificados e cada um ficar na mão de um advogado. Isso gerava problemas, né, de confiança, de não observância a questões legais, LGPD, compliance, leis penais, e aí fora também os riscos, que a gente sabe que inúmeros problemas e catástrofes financeiras aconteceram a partir dessa prática usual. Então o RUM, ele vem, né, para facilitar e resolver isso, porque com o certificado na nuvem, a pessoa dentro do escritório consegue, o gestor do certificado consegue dar concessões, né, para os usuários conseguem utilizar o certificado através de uma extensão no navegador, então eles não têm mais um cheque em branco, eles têm só aquelas concessões e locais que eles podem assinar ou ações que eles podem fazer, como, por exemplo, a assinatura de uma guia, de um documento, e tudo que essas pessoas fizerem vão ficar rastreados. Isso da mesma forma, mas uma forma diferente lá da logística, isso gera o quê? Uma menor tensão
nas relações interpessoais, dá mais confiabilidade e evita conflitos futuros que podem ou não ser judicializados. Então, também cumpre muito o nosso papel de, através de automações e melhorias de rotinas jurídicas, conseguir amenizar as relações interpessoais e diminuir conflitos futuros. Uhum. É muito interessante. Muito interessante. Então, sou eu, João. Deixa eu só falar uma coisa. O RUM, eu acho que é uma solução muito inteligente, porque alguns escritórios, os maiores, atuam nos 27 estados. Então, chega o representante legal, chega a ter, o advogado, né, chega a ter 27 certificados diferentes. Então, também administrar esses certificados, aonde estão esses certificados, era uma dor de cabeça. E é isso que você falou, é importantíssimo. Quer dizer, você habilita, né, dá poderes ao portador utilizar só em determinados sites, em determinadas situações. Isso. Isso é importantíssimo, que caso contrário, eu acho que, não sei se todo escritório tem essa consciência, mas caso contrário, o advogado está dando poderes, às vezes, a um advogado recém-chegado no escritório, um estagiário. Estagiário, exato. Né, que é muito comum, está dando poderes de falar em nome do próprio advogado. Poderes ilimitados, né? Gente, assim, que aí é algo muito arriscado. A gente tem casos aqui que a gente acompanha na DOC9 de prejuízos milionários de pessoas que fizeram um mau uso de certificado, né, não só em escritórios jurídicos, né, de advocacia, mas também em contabilidade, e geraram prejuízos, assim, vamos transpor isso para o histórico jurídico, a gente deixou bem claro, né, tem muitas vezes nome de duas pessoas que estão em todos os processos, e aí a pessoa com aquele certificado para agir em nome do sócio, fundador, ou de algum sócio, pode assinar contrato, outros contratos, pode contratar e demitir, entrar e sair de empresa, até o DUT, né, tá no Detran, pode ser passado um carro para um lado do outro, pode vender dados na Dark Web, então, assim, tem inúmeros riscos que as pessoas às vezes não sabem, só vão saber quando o prejuízo está lá e a coisa já aconteceu. Agora, a história de contabilidade, por outro lado, às vezes o problema é maior, porque a pessoa responsável dentro do escritório, de contabilidade, ela fica responsável às vezes por centenas, milhares de certificados e CNPJs e CPFs dos sócios das empresas. Isso vai gerando responsabilidade. E sem uma organização, até do ponto de vista de ciclo de vida dos certificados, não é só o problema do mau uso, mas também a dificuldade de gerir isso, quando o certificado vai vencer, agora precisa fazer uma obrigação, esse certificado não está disponível. Então, quando a gente faz um raio-x de tudo que está acontecendo, e essas empresas vão pegar também transpor isso para grandes empresas, normalmente o diretor estatutário é ele que está responsável pelas obrigações acessórias, mas ele é um cara caro, ou ele não tem disponibilidade de tempo, então não é ele que vai fazer isso, aí ele deixa na mão da secretária, da equipe contábil, da equipe de taxas, enfim. E aí isso gera uma enorme dor de cabeça para monitorar e rastrear isso, e é o que gera maiores problemas. Então, com a nossa ferramenta, e é por isso que a gente vem crescendo tão rápido, meninos, para vocês terem uma noção, a gente queria atingir 200 clientes em 3 anos. A gente fez isso em 6 meses, porque a dor é muito premente. Assim, as pessoas sentiam muito essa dor do ponto de vista de necessidade de controle e diminuição de risco, porque uma catástrofe dessas coloca em xeque anos e anos de reputação de um escritório de contabilidade, um escritório de advocacia, de uma empresa. Imagina uma empresa como uma grande varejista ou como uma indústria, que muitas vezes é auditada, que tem toda uma parte de políticas relacionadas a compliance. Então, realmente o RUM vem para facilitar isso e corrobora muito com o que a gente falou. É um universo muito grande, e eu diria o seguinte, que tem um universo muito maior. Agora, explica, é fácil comprar, é fácil instalar, é fácil... Como é que é o uso disso?
É bem fácil, tem o nosso site, né, o rum.br, até a gente tem o institucional da Doc9 e depois também tem os sites produtizados, então tem, né, a parte de logística ali, tem o rum, e a gente tem outro produto que depois eu vou falar, que é a Escudo Médico, que é voltado para a área médica, que também contribui para o nosso propósito. Ele é, só fazendo um parênteses, um automatizador de contratos e fluxos, não só para a área médica, mas para a área de saúde, né? E esse produto vem crescendo bastante porque a gente tem um banco de documentos, né? Pessoas da área de saúde podem escolher os melhores documentos e montar termos de livre consentimento, contratos de prestação de serviço, e tudo isso é feito dentro de um fluxo, né, linkado com o RUM também para assinatura de documentos pelo certificado e monitoramento, pelo certificado digital, e também corrobora muito, como eu disse, com aquele nosso propósito de, a partir da melhoria dessas rotinas jurídicas entre médicos e pacientes, para uma área daí que vocês veem totalmente diferente, reduzir conflitos, né, e deixar a vida das pessoas mais leve. Mas aí só nessas duas ferramentas, mas eu vou voltar para a pergunta de vocês do RUM, é bem fácil, é só entrar no nosso site, pedir uma cotação, a gente tem uma precificação que leva em consideração quantidade de certificados e uma ideia de usuários também, que vão receber as concessões de determinado mês, e ela é uma ferramenta muito fácil, está na loja do Google Chrome, baixa a extensão, né, já cadastra ali os certificados da nossa plataforma e já sai utilizando, passando as concessões e monitorando tudo que está acontecendo. Então, ela é praticamente uma plataforma plug and play, assim, bem simples. Eu tenho uma pergunta. No caso, a empresa vai pagar pelo número de certificados e usuários ou número de transações? Certificados e usuários, tá? Então, isso eu acho que, assim, o mercado é buscando muito isso. Isso, porque o que acontece? Assim que teve a pandemia, as empresas entraram nesse mundo de assinatura eletrônica e saíram contratando as empresas, inclusive empresas não brasileiras e tal. E o que acontece hoje? O custo está saindo muito alto. Uhum. Por quê? E as empresas têm que estar priorizando a criticidade dos documentos, porque o custo está enorme. Então, o que a gente tem falado muito aqui é isso. Hoje, você ter um certificado digital e assinar por uma plataforma como a sua, primeiro, tem muito mais respaldo jurídico, sem dúvida nenhuma. Tem o respaldo jurídico, as outras não. E segundo, que a conta é muito mais leve. Você não precisa ir controlando que tipo de documento vai ser assinado. Então, é uma ótima opção para outros mercados. Eu vou engatar uma segunda aqui e já vou falar o seguinte: você está falando do segmento de saúde. Isso. Vocês também, pelo que a gente percebe, não estão restritos só aos advogados. Vocês entraram no meio jurídico, já estão indo para o meio de saúde, né, do setor de saúde, mas isso vale para varejo, para indústrias, para qualquer outra empresa, você concorda? Muito. E uma coisa que é importantíssima deixar bem claro, e a colocação está perfeita, que a gente, através de rotinas jurídicas, melhora a vida de toda a sociedade. Quando a gente fala que rotinas jurídicas está restrita ao mercado jurídico, isso já não existe mais, porque, só relembrando o que eu disse há alguns minutos, todas as relações comerciais, civis, enfim, são jurídicas. Então, a gente se deu conta dessa situação, e aí foi o nosso impulsionador, o nosso catalisador para a gente expandir para outros mercados. Quando a gente melhora a relação de um médico-paciente através de um produto que faz melhores contratos, deixa esses contratos mais claros e respeita um fluxo adequado para aquela relação médico-paciente, a gente está transcendendo simplesmente o mercado de advogados e a gente está facilitando a vida do médico, do paciente, através dessas rotinas. O RUM, como vocês bem colocaram, ele não deixa de ser uma solução jurídica ou
regulatória, como queiram chamar, mas ela serve para inúmeros mercados. A gente falou aqui do mercado contábil, do mercado jurídico, para advogados, aí nesse caso, o mercado de enterprise, que aí pode ser qualquer tipo de mercado, como você bem falou, indústria, varejo, enfim. Mas também a gente pode falar, inclusive, do rumo para a área médica. Quantos médicos não passam o seu certificado para um R1, né, assinar, né, num hospital, para dar alta, né, e documentar isso a partir de uma necessidade legal de assinatura com certificado digital. Então, assim, de novo, a nossa visão de que a partir de rotinas jurídicas a gente pode expandir a atuação e facilitar a sociedade como um todo é cada vez mais o nosso foco e o nosso propósito. Então, Regina Suzano, a análise de vocês é perfeita do ponto de vista de que, apesar de trabalhar com rotinas jurídicas, a gente não fica restrito ao mercado de advogados ou áreas jurídicas de empresa. A gente quer mesmo ter essa maior contundência na maioria de vida de toda a sociedade. Ótimo. Então, falando nisso, fala para a gente o que você vê para o futuro no mercado jurídico ou nos outros mercados que vocês estão atuando e quais são as oportunidades que você enxerga ainda nesse futuro próximo. Legal. Além do que eu estou trazendo aqui, existe, como eu disse, muita pouca visão ainda. É claro que tem empresas que trabalham o pré-processo, vamos lá, chamamos de as empresas responsáveis por acordos, mediação e tal. Mas o nosso entendimento é que a oportunidade ela está em ver de uma forma muito mais clara a relação das pessoas. Então, eu vou tentar deixar menos genérico e mais específico. Quando uma pessoa precisa de uma mediação, é que esse conflito não foi resolvido na sua origem. E muitas vezes, ter que olhar para esses conflitos dentro de uma esfera administrativa, de um PROCON, ou mesmo no judiciário, já é o pior dos casos. Meninos, eu vou dar um dado para vocês. Quase 50%, 40 e poucos por cento de um custo de um processo, em média, no Brasil, é custo para litigar. Não é custo de condenação. É custo de advogado, é custo de custas processuais, é custo da DOC 9, de diligência, de análise de processo, de tempo gasto dentro das empresas, e o resto é a condenação. Então, assim, olha o custo que se tem da empresa para litigar, para resolver, e fora coisas que a gente não está nem mensurando, que é, por exemplo, o impacto negativo na percepção de valor do cliente em relação a determinada empresa, determinada profissional de saúde. Né? Vou dar um exemplo da Escudo. A gente vê que a maioria dos casos do Brasil de indenização médica não é porque o cara esqueceu uma gaze dentro da barriga do paciente, uma tesoura, esses erros gravíssimos que a gente vê na televisão aberta. Não é isso. É problemas de comunicação. Do paciente não saber muitas vezes quanto tempo ele vai ficar em repouso depois da operação, depois de uma cirurgia, qual é o range, o tempo que ele pode ficar de 2 a X dias. O médico às vezes não tem essa bola de cristal. Aí o cara acha que vai ficar 2 dias, perde uma reunião e entra com pedido de indenização. Quando, se isso tivesse ficado claro a partir de um contrato melhor redigido, talvez até a gente falou bastante no Doc 9 Summit, de elementos gráficos, de visual law, de legal design, seria muito mais fácil desse paciente internalizar, introjetar essa informação e ter uma relação muito melhor e mais clara com o médico, evitando problemas futuros. Então, eu acho que hoje a gente olha muito dentro do jurídico, ou principalmente dentro da sociedade, para coisas conflitos que já foram materializados, seja do ponto de vista, ou até já formalizados também numa esfera administrativa, judicial. Agora, a oportunidade de futuro está em transcender essa ideia de
o jurídico ser mais um catalisador de boas práticas de customer experience, de customer success. Vou dar um exemplo para vocês, então, para deixar ainda mais claro. Estava viajando para os Estados Unidos agora e teve em Las Vegas lá uma inundação. Coisa que é raríssimo, nós estamos falando de Las Vegas aí, né? Deserto. Deserto. Mas essa época de chuva acontece. E eu fui para o aeroporto, né? Algo totalmente, um caso fortuito, assim, né? Não tinha como a empresa prever. E eu fui pegar um voo, eu fiquei 3 horas e meia aguardando, né? Liberarem o aeroporto, o Finger lá, né? Para embarcar. Quando eu pouso em Los Angeles, que era o meu local de destino, eu já recebi um SMS e um WhatsApp dizendo da empresa: nós sentimos muito pelo que aconteceu, né? Não é nossa culpa porque foi devido ao tempo. Tá aqui um voucher para você ter um dia mais agradável. Como é que eu vou querer processar uma empresa dessa? Exatamente. É completamente impossível. Coitado. Eles estão... Exato. E veja bem, se eu não tivesse feito nada e eu tivesse perdido alguma audiência, alguma reunião, alguma coisa, talvez eu pensasse mas muita gente talvez pensasse em processar a empresa. Assim, o custo que teve foi quase nada. Eu não vou usar esse voucher. Sinceramente, não vou usar. Mas igual, o custo de 2 processos já pagaria todos os vouchers que eles passaram. E eles ganharam, eles fidelizaram o cliente, eles melhoraram a experiência. Então, o futuro está nisso. Entender boas práticas para melhorar a relação interpessoal e diminuir os conflitos. Isso é algo que o mercado não está olhando em todas as esferas a partir dessas relações jurídicas. E é isso que a gente quer. Por uma vida com menos conflitos, a DocNov vai expandir em outras áreas e vai continuar fazendo o que sabe fazer, que é entregar informação, dados e melhorias internas para que isso venha sendo cada vez mais uma realidade também aqui no Brasil. Muito bom. Agora vamos falar um pouco do Summit 2023. Que você falou agora. Gente, foi um evento maravilhoso, perfeito. A gente sempre comenta com todas as pessoas que a gente nunca viu um evento tão bem organizado. Um evento que não foi assim, uau, aquela coisa assim de vamos fazer um estardalhaço. Não, um evento e que foi muito interessante, tanto do ponto de vista de conteúdo, de palestras interessantes, pessoas interessantes falando. Ótimo. Frequência muito boa e o tempo de exposição perfeito. Eu fiquei lá dentro do palco, da plateia lá, assisti todas as palestras. E eu não sou da área jurídica, eu sou economista, não conheço nada de advoguês. E eu achei interessantíssimo. E também muitas personalidades, tá? Tinha prefeito, secretário de Estado, quer dizer, prestigiando o evento. Então, a gente tem 2 perguntas para você nesse sentido. O que rendeu desse evento, né? Você podia contar para a gente como será o próximo. E também vamos aproveitar e falar um pouquinho da Fenaló, que também nós estivemos na Fenaló, lá no seu stand, um stand belíssimo, maravilhoso. Inclusive, você entrevistou o Dr. Cláudio Dias, que já me perguntou, a DocNov vai estar na Fenaló? Eu falei, lógico que vai, doutor. Vai estar maior e melhor do que o ano passado. Aí. Então, agora fala um pouco disso, do Summit, da DocNov Summit e também da Fenaló. Show. Gente, assim, o Summit foi uma enorme e agradável surpresa, né? Méritos da equipe de marketing, né? Da nossa equipe, porque a gente, como tudo a DocNov, a gente sempre acha que dá para fazer mais e melhor. A gente fez o evento praticamente 2 meses, e o foco era justamente esse, não ser aquele evento chato, com aquele juridiquês que ninguém entende, né? É justamente a gente pegar e trabalhar aspectos jurídicos que poderiam ser vitais, importantes em várias áreas, né, da sociedade. Então a gente falou lá de visual law, de legal design,
a gente falou de dados para melhorias nas relações interpessoais, tudo que eu estou falando aqui, a gente tentou concentrar o evento nisso. Aí ele se tornou um evento atraente, né? Não ficou aquele mais do mesmo. E uma coisa que é muito legal que vocês falam, às vezes o evento tem pirotecnia, uma série de coisas. Isso, é. E eu tenho uma frase que eu às vezes que tem muito power, não tem point, né? Então, Verdade. vai lá, power e pouco point. Então, a gente vem muito focado num bom conteúdo, né? Voltado para questões jurídicas, mas que, de fato, atendesse toda a sociedade. A gente teve excelentes resultados, não só do ponto de vista comercial, mas aproximação com várias empresas que entenderam esse nosso propósito e já cada vez mais demonstraram interesse em estar perto do que a gente está fazendo, de entenderem a nossa causa e até já se prontificarem para o Doc9 Summit 2024, que já dou um spoiler, vai ser maior e melhor do que o ano passado. Por quê? Nós estamos querendo fazer um evento com essa pegada, né, de rotinas jurídicas, mais voltado para a área contábil, que nós estamos entrando muito forte nisso, para a área de advocacia, vamos separar jurídica e advocacia, mas nesse caso a advocacia, e tem uma área que eu sou apaixonado, que é a área de empreendedorismo, né? Então também fala, que aí é mais genérica do que as duas áreas, mas falar um pouquinho sobre como a parte jurídica pode interferir em cultura organizacional, como é que a parte jurídica pode transformar a vida dos RHs, de colaboradores, melhorar rotinas. Então, fazer do nosso propósito algo ainda mais amplo e ser um evento ainda mais abrangente para chamar pessoas de outras áreas e, com isso, conseguir alertar para esse nosso ponto, para esse nosso propósito, de como a gente pode transformar a sociedade a partir das rotinas jurídicas. Então, a data ainda está para ser confirmada, a gente quer pegar uma data que a gente tem ainda relevância no calendário, isso no próximo mês vai ser divulgado, a gente já está com alguns parceiros fechados para serem grandes apoiadores e co-hosts aí do evento, e vem coisa muito boa aí, porque assim como vocês, a gente teve, das pessoas que participaram online, né, e também presencial, uma percepção de valor muito legal, de qualidade muito legal. Então, isso nos credencia para fazer um evento ainda melhor em 2024. E, falando de Fenaló, também fomos com o RUM no ano passado, focados no RUM, e tivemos grande êxito, tivemos com vocês lá, também foi um motivo de muita honra e felicidade para nós. A gente conversou com muita gente legal, fizemos mesas redondas para discutir todos esses assuntos que eu estou trazendo aqui, e para esse ano a gente vem com uma pitada extra, né, de pimenta, de sal aí, que é o novo branding, o reposicionamento, o rebranding da Doc9. Então, tudo isso que nós estamos falando para vocês são coisas que foram acontecendo muito organicamente pós-pandemia, e tudo isso a gente precisou parar. A gente fez esse trabalho com assessoria de grandes nomes aí, de branding, de marca, né, de pessoas relacionadas a marketing, né, nos conduziram para esse rebranding, e aí a gente passou por um momento meio que de van, assim, né? Bom, beleza, com todas essas modificações, como é que a gente como é que a gente comunica a Doc9? E isso vai vir muito forte ali no lançamento na Fenaló, vai ser o momento que a gente vai... a gente tem essa divulgação dia 19 agora, né, a oficial 19/10, mas como a Fenaló é logo ali, né, se não me engano, dias 24, 25, 26 de outubro, vai ser lá que nós vamos mostrar, materializar o novo material, a nova forma de expor o nosso propósito, e já adianto fazendo essa conexão toda aí com outras áreas, expandindo, não a área jurídica, porque a gente entende que a área jurídica está por tudo, mas não só mais advocacia, mas contabilidade, enterprise, área médica, e como é que todos esses produtos se relacionam com a marca Doc9. Então vai ser muito legal. Claro que vocês são mais do que queridas convidadas, mas todo mundo que está assistindo esse vídeo aí também, se quiser ir lá e prestigiar e entender como é que a Doc9 pode, de alguma forma, atingir, né, o seu mercado, a sua vida,
vão ser mais do que bem-vindos. Empresas de contabilidade aqui em São Paulo são muito importantes, porque é um estado de serviço, um país aí, tá vendo? Mas é quase um país, não deixa de ser, né? São Paulo aí, Rio de Janeiro. É quase um país. Nós somos cariocas. E a gente é carioca. Olha só como é que é a defesa do Estado. É um estado basicamente de serviço, a quantidade de empresas de contabilidade que tem aqui é uma coisa absurda. Exato. Eu queria falar uma coisa que você falou do seu evento, dos patrocinadores. Gente, desculpa a minha voz, mas dá para entender. Muito bem. Eu e a Suzana falamos muito. Você apresentou um diferencial no seu evento para os patrocinadores, porque eles tinham um stand e, diferentemente dos outros eventos que a gente está acostumado a ir, onde o patrocinador acaba fazendo uma palestra vendedora, o seu conteúdo não tinha a ver com os patrocinadores. Não. Mas os patrocinadores tinham um speech para ele vender a marca dele, o produto, o serviço. Nós achamos isso muito inteligente, muito inteligente. Porque não foi agressivo, transparente, não foi agressivo, né? Estou aqui, vou comunicar meu produto. Olha, foi ótimo, todos os speeches, né? Foram. E sabe por que é isso, gente? Porque muitas vezes a gente... era uma crítica que eu fazia, porque a pauta dos grandes eventos, ela é direcionada para os patrocinadores. E aí, quando você está indo no evento, você não sabe se aquilo ali é algo de fato orgânico ou verdadeiro, ou é algo que tem ali para vender o peixe do patrocinador. No momento que a gente distingue, gente, agora no momento vocês vão ver uma venda. E agora nós vamos falar sobre conteúdo que agrega e conteúdo livre de questões comerciais. Aí a pessoa pode relaxar e dizer, não, nesse momento eu sei que eu estou ouvindo uma palestra relacionada a um assunto que não tem cunho, viés comercial. Por outro lado, aqui eu quero ouvir o pitch dessa pessoa, que talvez possa ser uma ferramenta que me interesse, algo que faça sentido, mas ter isso muito dividido tira aquela pulguinha atrás da orelha que eu tenho muitas vezes. Até que ponto esse cara está me passando algo que está livre de qualquer interesse pessoal, exato, por trás, comercial. Então, isso é algo também que era uma crítica muito grande que nós tínhamos aqui na Doc9 e a gente passou a limpo aí no nosso evento. Muito que bom. Vocês gostaram. Maravilhoso. Ótimo. Eu acho que a gente tem que encerrar, porque eu acho que você já... O Klaus tem outra entrevista aqui. Uma coisa que eu ia falar também é que esse lançamento da nova identidade nós faremos aqui no CryptoID, dia 19. É verdade. E a Doc9 tem uma coluna especial no CryptoID, onde ela apresenta várias soluções, ela tem alguns artigos técnicos que você pode acompanhar. É só escrever Doc9 CryptoID que você chega na coluna. Isso. Muito bom. Tá bom? E siga o nosso canal. Sempre. Aí a gente sou fã antes de qualquer parceria. Na verdade, a parceria da Doc9 veio porque a gente tinha essa vontade de passar para a área de tecnologia de produto SaaS voltado para a segurança da informação, né, questões tecnológicas de avanço nessa área. E quando a gente viu, né, a seriedade do canal de vocês, meninas, quando a gente vê, né, a forma fácil como vocês colocam as informações, quando a gente vê a qualidade do público, da audiência que acessa o portal, tudo isso foi motivo de certeza aí para essa relação. E a gente agradece muito, nos sentimos muito honrados por uma empresa assim tão inovadora. Vocês estão muito inovadores, muito à frente. Muito à frente. Está aqui acreditando na nossa credibilidade. Gente, então, nós vamos encerrando, né? Isso, muito prazer em ter você, Klaus. Foi ótimo, como sempre, uma conversa muito tranquila. E é isso, a gente se vê. Tá bom? Até a Fenaló, né? Que a gente vai estar junto. Até a Fenaló. E o Doc9 Summit do ano que vem. Tchau, tchau. Obrigado, com certeza. Gente, tchau. Tchau. Beijo.